como diz o irmão aqui, que tudo posso aquele que me fortalece em espírito, pela força de Deus, não da carne. Carne em si toda carne é comedor de arroz e feijão, não é nada, né? É o espírito que vivifica, com a graça de Deus. Então, aproveitando um minuto, porque nossa igreja se baseia na palavra. Desde a sua fundação, ela se confirma na palavra. Nós éramos centro espírita, que lia a Bíblia. Conhecia a reencarnação e milagre. E sabe o que é a reencarnação, né? Na Kardec. E Deus nos converteu. Eu queimei uma biblioteca no último dia de 1959 e disse: a partir de hoje, nosso livro que é de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. E ela tem nos conduzido até o dia de hoje, com a graça de Deus. Então vamos meditar um pouquinho na palavra, que a gente vive pela palavra. Eu vou aproveitar que pedi licença aos pastores aqui, muito mais experimentados aí, na unção do Espírito Santo, que também está me acompanhando lá também, né? Senhor Jesus. Mas hoje é um culto especial, festividade pelo aniversário do missionário, né? Então nós lemos logo depois uma recepção, foram convidados, né? É que nem Jesus, o banquete está preparado, agora você lê os convidados, Deus é que sabe, né? Aí que está. Eu vou ler João capítulo 12. Há muito tempo Deus falou comigo, eu não estou tendo mensagem nova não, porque eu não gosto muito de mensagem repetida, né? Mas mensagem nova, porque Deus sempre tem uma palavra. Mas no Evangelho de João, deixa eu encontrar aqui, que já pulei, pensei que estava aberto. Capítulo 12. O versículo é o 20. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Porém, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna, a vida imortal. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim a esta hora. Disse Jesus: Pai, glorifica o teu nome. Também uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Obrigado, Jesus. Pedimos que continue falando conosco, possa predispor o nosso coração para entender a tua palavra e praticar para a tua glória. Graças a Deus. Então é o seguinte, irmão, nossa mensagem, para resumi-la, está no versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Diga: serve. Serve. Me siga. Me siga. Servir e seguir. Servir, você entende, é trabalhar para o Senhor. Seguir, também entender, é imitar Jesus. Como disse Paulo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Quem serve Jesus pode ser um crente. O crente, ele serve a Deus, mas ele é crente ainda, ele é dono de si. Ele crê em Deus, ele trabalha para Deus, mas é dono de si. O que segue Jesus, além de trabalhar, ele imita Jesus. Ele não é mais dono de si, ele se converteu. Agora ele é um escravo de Jesus, ele é o empregado de Jesus.
Ele é um servo de Jesus. Faz o que Jesus manda. Quer na saúde ou na doença, na riqueza, na pobreza, o exterior não muda. O interior da pessoa é como uma pedra. Por fora pode estar lameada. Você quebrar a pedra, lá o íntimo dela está virgem, lá a pedra. Assim é o coração do cristão, fiel a Deus. Por fora é uma coisa, mas por dentro tem que ser íntegro com Deus, de coração. Então, a vida do ser humano, a meu ver, desenvolve em torno desses dois princípios: o ter e o ser. Como ter, nós precisamos ter as coisas para viver, para comer, família, propriedade, etc. O servir, nós temos que ser alguma coisa. Quando Deus criou o homem, diz que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou o homem para ser a sua imagem. Então, o ter é possuir. O ser é tentar ser igual a Deus, imitar Deus, né? Não ser Deus, mas seguir Jesus. Então Jesus está dizendo, se alguém me serve, me siga também. Porque as pessoas podem trabalhar para Jesus, mas não seguir a doutrina, não seguir a palavra, não obedecer a Deus. Serve quando quer, do jeito que quer. Olha, na minha experiência, tem muito crente que crê em Deus, mas é crente, crê em Deus, mas faz o que quer. É Deus de si mesmo, que está aqui. Não se converte, não muda o interior. Ele é aquilo. Se ele pudesse, ele manobraria Deus. Se ele pudesse. Como um maligno quer tomar o lugar de Deus. Crê em Deus. O maligno não crê em Deus, melhor que nós. Mas ele quer usurpar o trono de Deus. Ele quer submeter a Deus, obedecer. Então ele tem que trabalhar e obedecer. Na obediência a Deus é que está a nossa salvação. Na obediência a Deus. Então esses dois princípios, irmão, por exemplo, o Centro Espírita de Allan Kardec, eu falei com muitos guias que se materializavam através de pessoas, né, como profeta, e falavam, inclusive, muitas coisas de Deus, de muita coisa. Uns eram sinceros, outros não eram. Muitos diziam para que tem luz, mas ele não é luz. Mas Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, né? E no Evangelho de João, capítulo acho que é 8, verso 12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Não vou ler para não tomar muito tempo, né? Então é a luz. E nós, Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Então eu e vocês, se é cristão, nós temos que ser a luz. Ser é servir. Ter é possuir. Então, você pode ter muita coisa, mas você pode, de uma hora para outra, ficar sem nada. Toda posse é temporária. Você tem uma casa, você pode morar até o dia que você morrer. Você morrer, outro vai morar lá. Se não morrer, abre uma estrada, faz um prédio no lugar da casa e acabou. Então a nossa posse é temporária. Agora, ser não, se você é aquilo, onde você for, você vai, porque você é aquilo. Então a Bíblia fala que nós temos que ser, lá Mateus, né? Capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Ser! Deus tem um princípio conosco, nos abençoar, mas também nos tornar ser servos dele. Para quem quiser ter, não leve a mal de alguns ficos na palavra, que é para ver se realmente grava. Entende? Porque a humanidade, tenho notado, anda muito desligada, viu, irmão? Muito desligada. O sentimento, meu Deus do céu, eu lamento por isso, sabe? Muito bababá e pouco conteúdo. Pouco conteúdo. Então, Jesus fala no Evangelho de Mateus, para não prolongar demais, no capítulo 16, quando ele fundou a igreja, que ele estava revelando a igreja, não fundou a igreja, ele anunciou a revelação da igreja, é o versículo 21. Como ele havia, vamos ler aqui 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia.
Pedro, seu apóstolo mais achegado, né? Chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra e tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Pedro foi repreendido, porque ele não entendia Jesus ainda, ele não estava convertido. Você veja aqui, que Jesus falou aí no texto que nós lemos de João, que se o grão não for semeado, ele morre. Mas se o grão for semeado, ele se torna uma árvore, dá muito fruto. Os gregos queriam salvar Jesus da morte, queriam ir para Jerusalém, ia ser preso lá. Então Jesus respondeu isso para os gregos: eu vim para essa hora. E Deus respondeu, uma voz que todos ouviram: já tem glorificado e eu glorificarei. Então Jesus não teve medo de ir para a cruz, irmão. Então as curas que Jesus fez, ele fez no ministério profético. Ele não precisa morrer na cruz para curar a doença, nem andar por cima da água, nem multiplicar pão. Isso é dom, é a fé. Agora, para salvar a alma, ele está dizendo aqui, olha: se eu não for para a cruz, se eu não for preso, não for crucificado, eu não conseguirei subir e derramar o Espírito Santo, que pode nos converter para uma nova vida. Salvação é diferente de evangelização. Para Jesus curar, ele falou para certa vez que trouxeram o paralítico: que é mais fácil para mim, curar ou perdoar? Para Jesus curar é fácil. Qual é a doença que ele não pode curar? Qual é a doença que ele não curou? Para salvar, dali, irmão, que falou com os gregos, eles foram para Jerusalém, ministrou a ceia. Hoje de manhã ministrou uma ceia na Cachoeirinha, né? Das 8 às 9h30, já a mensagem lá para remover uma igreja, com esse frio, tudo meio esquentando frio aí, só Jesus para esquentar a igreja, viu? Misericórdia, dá vida para a igreja. Porque quem tem a voz, com a voz você comanda o som, é instrumental que dá o ritmo. Mas a voz, irmão, com a voz você faz chorar, você levanta o defunto, você vai a pessoa dar gargalhada, você faz qualquer coisa, se souber usar a voz, for usado na voz, que a voz é vida. Jesus disse: a palavra que eu digo é espírito e é vida. Na voz se transmite vida, ânimo, coragem, alimento, força, mudança. Tanto que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus que tem vida. Então a igreja, Jesus dali, irmão, foi para ministrar a ceia lá em Jerusalém. Da ceia foi para o Getsemane, dali ele foi preso, né? Foi interrogado, e dali ele foi para a cruz. Então ele está dizendo para Pedro agora, vamos voltar lá no versículo de Mateus, capítulo 16, verso 21. Verso agora no 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim? Quem quer vir após Jesus? Eu posso dizer que 90% quer as bênçãos. Alguns querem seguir Jesus. Quem quer? Se você quer seguir Jesus, a vida de Jesus passa pela cruz. Lamento, porque ele tem uma mensagem mais alegre, mais festiva. Só bênção, só aleluia, só graças, só vitória, só vitória, só vitória. Sim. Mas a salvação passa pela cruz. Se quiser, não é obrigado. Vou repetir. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz com alegria e siga. Seguir Jesus com a cruz. Aqui a maioria é cristão. Então não estou fazendo um trabalho evangelístico para quem aceita, né? Para quem aceita. Para cristão. A palavra é para cristão. Que se diz cristão, porque crê em Deus, o diabo também crê, irmão. E está cheio de crente que é Deus de si mesmo.
Crente que é Deus de si mesmo. Só faz o que quer. Não faz o que Deus quer. Até uma pessoa aprender a renunciar ao seu eu, irmão, é um trabalho do Espírito Santo. Por isso tem o batismo, significa a morte, né? Por favor, significa a morte. Quando você batiza, você morre para o mundo, morre para Adão e nasce em Cristo. Se você nasceu em Cristo, Cristo é a nossa cabeça. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Quem é cristão? Quem é cristão segue a mente do Senhor, não a mente própria. Tanto é que a ciência está discutindo essa consciência, que Deus tem uma consciência, na consciência de Deus, irmão, Ele entende, sabe tudo. Na minha, eu sei só de mim. Eu sou um indivíduo. Agora, Deus é uma consciência absoluta, Ele sabe tudo. Não cai um fio de cabelo nosso, está na Bíblia, que Ele não saiba. Está na Bíblia. Jesus falou, não cai um fio de cabelo que Deus não saiba. Então, Ele é consciente de tudo. Não sei como, é o que está na Bíblia. Ele é consciente de tudo, irmão, com a graça de Deus. Nós somos conscientes parcialmente do nosso eu, né? Você é consciente do seu eu sou do meu, eu não sei de você, e você de mim, mas de mim eu sei e você sabe de você. E nós somos conscientes, nós, do que nós temos consciência do que nós somos. Agora Deus tem a consciência de tudo. Agora é Deus, né? Por isso é Deus. Então a palavra está dizendo, irmão, se alguém, Deus não está obrigando, não está forçando, está oferecendo. Jesus dizendo, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz com alegria e carregue ela com alegria. Sofrendo, gemendo, rico, pobre, não importa as condições exteriores, importa a sua interior. Eu estou aqui falando com os irmãos, eu estou com a minha dorzinha no pescoço, que eu tenho desgaste da cartilagem. Melhor, eu acho que a mudança do frio, acho que a gente sente um pouco, qualquer um sabe disso aí, sentindo, mas não deixei de vir no meu trabalho. Rindo, chorando, dando para andar, estamos lá. Azar pode morrer mesmo, se não der mesmo. Mas senão nós estamos servindo o Senhor. Estamos aí com, ai, me dói aqui, Maria das Dores, né? Me dói lá, tem uma dorzinha aqui, ai, não tem uma dorzinha aqui, ai. E a Bíblia, Jesus falou para Pedro, ele chamava Simão, não estou lendo, né? Mas Jesus chamou Simão de Pedro, disse, tu és pedra. Pedro quer dizer pedra. O cristão tem que ser pedra, irmão. Se quiser seguir Jesus. For Maria Mole, desiste. Vai cuidar, senta no banco. Agora quer trabalhar? Tem que ser pedra. Tem que ser líder. Tem que ser trabalho. Tem que ter coragem. Imagina o apóstolo Paulo, irmão, né? Jesus chamou ele, maravilha, apóstolo. Mas quantos chicotadas ele aguentou? A Bíblia fala que ele aguentou 4 vezes, fosse 40 chicotadas, 5 vezes, aliás. Eram 200 chicotadas. Aí como perdoava uma, né, para não errar a contagem, 39, são 195 chicotadas. Ele é o líder, né? Ele e os apóstolos, quando voltar Jesus, vão administrar o mundo. Eles são os primeiros, irmão. Tanto é que ele chega a dizer ser imitador dele. Porque ele é imitador de Jesus. Para você chegar até Jesus, tem que passar pelos apóstolos. Se nós não imitarmos os apóstolos, que dirá imitar Jesus? Então ele fala, ser meus imitadores, olha a coragem desse homem. Mas quantas chicotadas, irmão? 195. Por isso eu chamo a igreja ainda de muito criança. Inclusive eu falo para Deus que sou bebezinho quando oro a Deus. Ele não tem dó de mim, sabe? Eu ainda sou bebê. E a igreja é criança. Para ser ter maturidade na fé, irmão, é só obra do Espírito Santo. Viu? Maturidade na fé. Desculpa, os pastores estão me ouvindo aqui com experiência, mas essa é a realidade que eu conheço muitas crianças na fé. Com a maturidade, é só Deus para dar. Estou crescendo até o dia de hoje, espero que Deus não me abandone, porque se eu não abandonar ele, não se abandona não, viu? Mas tem pessoas que abandonaram, muitos abandonam. Mas vamos ficar ainda na palavra de Jesus, para não prolongar demais, senão você puxa o casaco aqui, fala demais, você já sabe, né? Os irmãos são pastores, sabe como é que é, né? Começa a falar empolgado, né? Jesus, misericórdia, viu?
Misericórdia, tá? Então Jesus falou para Pedro, irmão. Pedro, né, tinha 3 anos e meio andando com Jesus, não entendia Jesus, né? Que Jesus chamou, e Jesus está dizendo para ele: você quer me seguir? Então se negue. E ele, até na hora que Jesus foi preso, irmão, ele queria morrer com Cristo, né? Mas não era a hora. Jesus falou: você vai dar vida por mim? Antes que o galo canta, aqui a trombeta lá, quando trocava a guarda lá em Jerusalém, ele negou Jesus 3 vezes. Negou. Ele amava Jesus, mas não era a hora. Não estava convertido. Por isso, conversão não é fácil, viu, irmão? O que é conversão? Conversão, às vezes você dirige o carro, fala conversão à direita, conversão à esquerda. Conversão é mudar de rumo. Você está nesse caminho, que nem Paulo ia a Damasco prender Jesus, já apareceu no meio do caminho, ali ele se converteu e mudou. Em vez de perseguir Jesus, passou a ser perseguido. Conversão. Como Pedro, irmão, né? Pedro, depois que Jesus ressuscitou, ele chorou, se arrependeu, e Jesus chamou ele e disse: você me ama, Pedro? 3 vezes, né? Você me ama? Então apacente minhas ovelhas, e no fim dos seus dias você vai fazer o que você queria fazer. Ele daria a vida por Jesus. Ele não era obrigado a dar a vida por Jesus, mas ele quis dar a vida por Jesus. Ele quis dar, ele não tinha dívida no cartório, mas ele sentiu de dar a vida por Jesus. Aí lá em Roma veio a perseguição contra os judeus, e ele fugiu de Roma. Diz a história teológica, né? Aí no caminho o anjo apareceu e falou para volta. Ele voltou para ser preso. Imagina a coragem desse homem, irmão. Voltou para ser preso. Hoje em dia os cristãos fogem da luta. A luta está lá, corre, puxa. Está correndo por aqui, ó. Cadê o povo? Tem gente correndo por aqui até agora. Só quer bênção. Não condeno, porque a gente nasce criança mesmo. Precisa crescer, não. Por isso a missão da igreja é do pastor. Alimentar a igreja, para a igreja adquirindo alimento sólido e se desenvolvendo, se firmando na fé, se desenvolver em Cristo, e amanhã ele seja um líder também, né? Um salvo. Onde tem um salvo convertido, tem uma igreja. Você reunir, começar a orar, começa a soltar fogo em volta dele, que a bênção começa a acontecer, porque ele é um ungido de Deus, irmão, né? E a igreja cresce assim. E muita gente hoje em dia não quer mais para a igreja, mas ele se converteu numa igreja. Se não tem igreja, onde é que a pessoa vai se converter? Tem que ter a igreja. A igreja foi Jesus que constituiu. Você pode orar por conta, fazer movimento, mas tem que estar sediado, filiado numa igreja. Aqui você aceita, sei lá qual for, desde que pregue a palavra de Deus, mas tem que estar ligado a uma igreja, irmão. Você está ligado a uma igreja. Que Jesus vem buscar a igreja dele, quando ele voltar. É a igreja que vem buscar, que vai transformar. Então, graças a Deus por isso. Então, a igreja foi fundada por Jesus. Se acabar a igreja, como é que vai converter as pessoas? Cada um assiste em casa no seu programa, mas se não reunir as pessoas novas na fé, como é que se converte? É na igreja. A igreja tem que estar reunida, pelo menos no domingo, que é o dia do Senhor. Então, igreja, eu quero terminar, para não prolongar demais, lendo um versículo. É alguns versículos, está em Judas, uma das epístolas finais, né? Antes do Apocalipse. Ele escreve o seguinte, capítulo 1. Como o tempo é pouco, né? Vamos ler aqui. Amados, versículo 3. Quando empregava toda a diligência escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Deus entrega a fé a nós uma vez, por todas. Se alguém perder a fé, mas tem que matar Jesus novamente para receber a fé. E Jesus já morreu. Se ele perde essa fé, não tem outra volta de Jesus agora, é para salvação ou condenação. Então ele escreveu dizendo:
Deus nos deu a fé uma vez por todas. A fé é como um palito de fósforo. Você risca o fósforo e acende o fósforo. Apaga. Tenta acender outra vez. Ele não acende mais. Gastou a pólvora. Assim a fé. Se você perder a fé, não volta a ter mais. Então a sua presença aqui é preciosa. A presença da igreja é preciosa. É para alimentar a fé, cultivar a fé, desenvolver a fé, e pela fé quem crê será salvo. Pela fé. Eu estou aqui pela fé. Você não podia trabalhar, parar. Mas pela fé, não pode parar. Se parar, você perde a fé. A fé, junto com os irmãos, fé em Jesus. Deus nos deu a fé. Se tem a fé, você é valioso. Deus não vai desistir de nós. Mas eu conheço X pessoas que se afastaram. Receber a fé, ganhar a bênção, mas amo mais o mundo. Porque na hora que tem que passar pela cruz, aí a pessoa não quer passar pela cruz. É exatamente a hora de dar fruto para Deus, para mostrar que você não crê em si mesmo, você crê em Deus, confia no Senhor. Porque a pessoa, se a pessoa analisar bem, você nasceu, você era bebezinho, quem cuidou de você quando você nasceu? Foi Deus, até ter os pais, né? E os pais, uma criança, você sabe quantos perigos passa uma criança? Quantas crianças foram salvas de perigo por um milagre de Deus, irmão? Diz que a criança tem um anjo da guarda, né? Senão a criança é inocente, né? Não tem medo, não tem nada, não conhece perigo. E quem guarda? Se Deus nos guardou quando era bebê, por que não vai guardar agora? Mas agora nós temos raciocínio. Agora a gente resolve andar pela nossa cabeça, pelo nosso rendimento, pela nossa força, e Deus, se precisar, vai buscar ele. Se não precisar, deixa ele quieto lá. Ele já me criou, não preciso de Deus. Não vem para agradecer, não vem para honrar a Deus, não ama a Deus, não quer saber. Se pudesse, mandava até em Deus, irmão. Mas a fé, a nossa fé é uma dependência de Cristo. Como citou o irmão aqui há pouco, né? Que Deus nos dá vitória. Mas a vitória de Jesus, vitória para superar as lutas, superar as dificuldades, superar os problemas. Eu fico imaginando um apóstolo, uma vez mais, vai lá, abraça um pelourinho e aguenta 39 chicotadas no lombo. Eu não aguento um beliscão. Você aguenta um beliscão? Ah, não é beliscão. As costas de Paulo, irmão, é tudo cortado pelos chicotes, pelos açoites. Uma vez. A segunda vez, será que Paulo era doido? Segunda vez, 39 chicotadas, e o homem não desiste. Terceira vez, 39 chicotadas, e o homem não desiste. E hoje em dia as igrejas estão esvaziando. Está havendo uma apostasia, não é só nossa não, viu? Certo sentido, pelo menos no Brasil, aqui, nosso conhecimento da mídia brasileira aqui, muitos pastores reclamando do afasto, tem campanha, dons e milagres. Aí vai ganhar bênção e tal. Mas vai pregar salvação, irmão. Salvação. E a coisa mais importante é a salvação. Muita gente está correndo perigo. Os países estão se armazenando de armas nucleares. Tem milhares de bombas para explodir no mundo inteiro, para acabar com o planeta em 3 tempos. E nós estamos dormindo lá em verdes plácidos, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, na rede, na Semana Santa. Mas cadê trabalhar? Cadê servir o Senhor? Né? Cadê? São poucos, viu, irmão? Poucos que se esforçam na obra de Deus. Meu perigo está aí, irmão. Do juízo final. Né? Só Deus está segurando essa hora. Mas está escrito na palavra de Deus. Jesus está segurando. Vem o anticristo e vai haver uma explosão, nos diz o apóstolo Pedro, e prédio vai desmoronar, o oceano tragando a cidade, e gente morrendo, e não vai ter mais. Lê lá o Salmo 46, né? Lê lá o Salmo 46. Não tem para onde fugir, não tem remédio para tomar, não tem mais. Chegou a hora. Deus está segurando. Por quê? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então é imprescindível pregar a palavra de Deus. Porque a pregação tem que ser, não é só para quem é salvo, tem que pregar também para quem não é salvo. Todos têm que tomar conhecimento
da palavra de Deus. Jesus mandou pregar o evangelho no mundo inteiro, a toda pessoa. Aí veio o fim. Quem crê vai salvar. Quem não crê, paciência. Vai enfrentar o futuro, o juízo final, mas ele teve a chance de salvação. Vou terminar. Essa é a condenação, irmão, que a luz veio ao mundo. E os homens rejeitam Jesus, rejeitam a luz, rejeitam os pastores, os apóstolos de Deus, e preferem amar mais o mundo do que a Deus. O que saiu da nossa igreja, acho que está em 11 mil, 12 mil pessoas batizadas. É pouco, mas no nosso tempo só tinha uma rádio AM para pregar o evangelho, né? Uma graça de Deus, era alguma coisa expressiva. Onde foi parar esse povo? Meu Deus do céu, alguns ficaram na igreja, outros estão em outros ministérios, e a maioria desistiram da fé. Mais ou menos 11, 12 mil pessoas que foram batizadas na igreja. Na obra, só, batizado, irmão, conhece o evangelho, se batizou, e cadê o povo, irmão? Então essa é a condenação, que a luz é o mundo, e Deus quer que você seja uma luz, não pela bênção, não apenas, irmão, servir, trabalhar até, mas seguir Jesus. Eu dou graças a Deus, tive quarta-feira aqui no culto, e hoje eu termino com a minha parte agora. Eu tenho a agradecer a Deus. Sabe Deus, irmão, e eu e algumas pessoas, quantos perigos eu passei. Fui pegar um saco de cimento no carro, forcei a coluna, a hernia, quinta vértebra. Fiquei na cama um mês, sem poder andar, gemendo de dor. Um dia deitado na cama, eu vi o demônio na minha frente batendo uma vara assim, eu queria falar e não conseguia sair a fala. Aí um dia Deus falou na minha Bíblia, filho, falou comigo, quem com ferro fere, com ferro ferido. Entrega na minha mão que eu cuido disso aí. Aí eu me arrependi, jejuei 90 dias. Você lembra o batismo? Tá? Lembra o batismo na Baipira? Quantos homens foi lá aquela vez? Foi uns 30, mais ou menos. Eu me lembro mais ou menos. Aí para mais. 90 dias de jejum na bengala, levantei, irmão, viu? Com exercício. O irmão me deu um livro sobre exercício da coluna. Consultei uma pessoa para fazer fisioterapia, fazer a tração, e a bênção de Deus, então até hoje. Na coluna, não pode jogar bola, só. Por fora disso aí, está tudo bem. Da coluna aqui, da vértebra, da lombardia, né? Quinta vértebra. Entreguei na mão de Deus. Logo depois morreu esse cara aí também, viu? Morreu e já morreram todo mundo. E Deus me guardou de cometer uma besteira, perder a minha alma, então eu choro. Eu choro. Porque Ele me guardou. Eu não estou aqui porque eu quero. Perigo, muito perigo. Mas de todos eu me livro, porque não chegou a minha hora ainda. Então eu agradeço, vocês estão comigo. Aniversário, só tenho que agradecer a Deus dia e noite. Né? Graças, eu agradeço a presença dos irmãos. Vamos fazer uma pequena oração, encerramos por aqui. Está chegando bimbão aí, olha aí. Está chegando melhor aí, graças a Deus, né? Obrigado, Jesus. E os irmãos estão convidados para descer lá embaixo para saborear um pedacinho do bolo, né? Espero que dê, né? Espero que dê aí. E obrigado pela companhia, viu? Vamos fazer a oração então? Deus abençoe. Estou começando a me emocionar. Aí guarda a voz e Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. E não deixa cair em tentações, livra-nos do mal. Teu é o reino, é o poder, é a glória, para todos sempre. Amém. Irmão, Deus está na palavra, sabe o que a gente precisa. Mas Ele manda pedir. Ele manda pedir, que nem numa vida pública. Você tem um problema, você tem que pedir para as autoridades o que você quer, né? Senão ninguém se mexe. Então, peça a Deus que você precisa, costume que nós temos a terminar o culto, para fazer uma oração e pedir a bênção, as bênçãos que nós precisamos, né? Deus tem prazer em nos abençoar, mas tem que pedir. Ouve, Senhor, nossa oração em voz alta, em voz baixa. Tu sabe o pensamento de cada um, a necessidade de cada um. Então agora estamos encerrando esse culto, Pai. Nos dê fé, nos dê a tua graça, está a tua igreja reunida, já louvamos o teu nome, ouvimos a tua palavra, sabemos que tu quer de nós, Senhor. Então confirma a tua palavra, quem crê em seu nome, cura enfermo, expulsa demônio, Pai. Nos dê a tua autoridade agora,
a tua igreja, a todos nós que estamos aqui, pois repreendemos a doença em nós mesmos, repreendemos a enfermidade em alguma pessoa que está aqui portando alguma doença. Agora, Pai, teu nome é invocado, Senhor, aleluia, faça presente, Pai, através das bênçãos, da renovação, bênção do corpo, bênção da alma, Pai. Afasta toda tentação, todo maligno, repreende todo pensamento contrário, toda inveja, toda perturbação, toda treva, desfaz, cobre os pecados com sangue imaculado do Senhor Jesus Cristo. Levanta o caído, Pai, fortalece o fraco, Senhor, aleluia, e converte nossos corações cada vez mais, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Diga comigo, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Obrigado pela participação, né? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a aliança, a comunhão do Espírito Santo que está permanece. Um ótimo domingo, né? Deus que abençoe a todos.